Mas não só de alta capitalização ou baixa capitalização vive o sistema agrícola mundial. Existem alguns sistemas paralelos a esses dois sistemas mais importantes, quais são a agricultura de subsistência e as empresas agrícolas. Um sistema muito importante, já historicamente conhecido, é o sistema de plantation. Historicamente, as características da plantation são mão de obra escrava, monocultura, voltada para o mercado externo em grandes latifúndios. Na verdade, a plantation atual, ela não perde todas essas características. A plantation atual continua sendo uma grande propriedade, monocultora e voltada para o mercado externo. Entretanto, aquela mão de obra escrava tradicional, séculos atrás, atualmente é substituída por relações atrasadas de trabalho. Bom, aqui cabe explicarmos quais são as relações de trabalho. As relações de trabalho são baseadas em algumas características. A relação moderna, a relação atual é assalariada, ou seja, o grande produtor rural ou o pequeno produtor rural paga todas as garantias trabalhistas às quais o trabalhador rural tem direito. Essa é a relação moderna, capitalista, assalariada. Entretanto, existem outras relações não tão modernas. Uma delas é a parceria, na qual o produtor agrícola e o agricultor que vai trabalhar na terra, ou o proprietário da terra e o agricultor que vai trabalhar na terra, estabelecem um acordo. É muito comum que o proprietário da terra permita que um agricultor trabalhe em sua terra e, em troca, no final da produção, 50% fique para aquele agricultor que trabalhou a terra e os outros 50% fiquem para o dono da terra. Essa relação se estabelece ou em produção ou em valores. O que importa é que na parceria eles são parceiros, eles estabelecem um acordo, uma parceria com relação àquela propriedade. Este, é uma relação de trabalho baseada na parceria. Ainda existem outras relações, por exemplo, uma relação de trabalho temporário. O trabalhador temporário é mais conhecido como boia-fria. O boia-fria é aquele indivíduo que trabalha diariamente, ele recebe diariamente. Ele não tem emprego fixo, ele não recebe as garantias trabalhistas adequadas, mas ao longo de um tempo, ou sem um tempo determinado, ele trabalha diariamente numa fazenda ou em outro local que o contrate por aquele período. O boia-fria não recebe as garantias trabalhistas por estabelecer uma relação temporária de trabalho. Não é a relação adequada, não é a melhor relação, mas é muito comum no Brasil. Várias áreas do Brasil são caracterizadas por essa relação temporária de trabalho. Quando o indivíduo vai, trabalha durante o dia, volta no final da tarde e no dia seguinte ele tenta novamente arrumar outra vaga numa propriedade que o aceite. E aí ele trabalha, recebe aquela diária, normalmente valores muito baixos, condições de trabalho precárias, muito perigosas e até mesmo com trabalho infantil. É comum nessas relações temporárias de trabalho crianças que às vezes perdem sua mão ao cortar cana ou algo do gênero. Então essa relação de trabalho com uma remuneração reduzida, diária, com condições precárias, é a relação de trabalho temporária que configura exatamente a pessoa do boia-fria. Entretanto, essa não é a pior relação de trabalho no país. Infelizmente, algumas áreas do país ainda apresentam a relação escrava de trabalho. Claro, não é a escravidão historicamente conhecida na qual um indivíduo compra um ser humano no mercado. É uma escravidão estabelecida de outra forma. O indivíduo é contratado como um boia-fria, sob um acordo de vamos trabalhar na minha fazenda e você receberá R$400 por mês no final do próximo mês. O indivíduo vai na esperança de ter uma remuneração minimamente mais fixa e trabalha aquele mês para receber os R$400. Entretanto, no final do mês, ao tentar receber os R$400, aquele trabalhador percebe ou recebe do capataz a seguinte notícia: você tem que receber R$400, mas por ter dormido na fazenda e por ter se alimentado, você me deve 50. Por ter dormido no barracão da fazenda, por ter se alimentado no barracão da fazenda, você me deve R$500. Assim, aquele indivíduo que deveria receber 400, na verdade está devendo 100. A isso nós chamamos de sistema de barracão. O indivíduo fica preso ao barracão da fazenda. É claro, para que ele não fuja, existem capatazes que podem feri-lo, matá-lo se necessário. Essa relação na qual o indivíduo fica preso por uma dívida e trabalha apenas em troca de comida é que nós denominamos de escravidão por dívida. Infelizmente, ainda acontece em algumas áreas do território brasileiro.